Olá, iluminados! Eu sou o Beto da Ilunato. Esse é o curso de iluminação 2.0 quarentena. Hoje nós vamos falar sobre iluminação de loja. Vamos começar por loja de baixa circulação e de alto padrão. Então a gente trabalha com essa relação de contraste, né? Qual que é a lógica? Não importa muito quanto você coloca de luz no produto. O que importa é a iluminância do entorno e a iluminância do produto. Se o produto está 3 vezes mais iluminado do que esse entorno, esse produto vai destacar. Então essa é a lógica do contraste. A gente tem que, na verdade, projetar o escuro. A gente não adianta só projetar a luz que vai no produto. É muito importante você entender essa iluminação geral da loja para conseguir eleger esses destaques, conseguir fazer esses destaques. Então não é uma norma, é uma sugestão. Você pode trabalhar com uma iluminância média nas áreas de circulação de 300 lux e no produto 1000 lux. A gente tem alguns exemplos, então, os nichos iluminados, 100% spotlight, você vai ver que é só spot, aí a gente tem os vídeos falando um pouco mais sobre cálculo, como que você dimensiona isso em função do pé direito. Não esqueça, luz tem medo de altura, luz é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Eu acho que eu falo isso em todos os vídeos. Não me matem, mas é porque isso é muito relevante. Um pé direito de 4 metros é completamente diferente de um projeto de 2,80. Você tem que colocar luz ao quadrado, ou seja, 4 vezes mais se você dobrar essa distância. Você multiplica a distância por 2, você coloca 4 vezes mais luz. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que tomar cuidado com iluminação comercial, porque muitas das vezes você está falando de pé direitos duplos. Já ao contrário, quando você fala de nicho, você está falando de uma luz extremamente próxima ao produto. Então, com um nível baixo, você consegue um resultado muito alto. E essa uniformidade que é o grande segredo. Você conseguir, é que nem um bolo. Se você não tiver proporção, não dá certo. Então, a proporção entre essas fontes é que vai fazer você ter os destaques destacados sem estar também estourados. Porque se colocar a luz demais, você vai ter um ponto muito luminoso, você não vai conseguir nem ter leitura daquele produto, né? Vamos mostrar um pouquinho de projeto. Loja alto padrão, baixa circulação. Então você pode trabalhar com peças decorativas, trabalhar bastante com contraste acentuado e até o exagero. O que eu entendo como processo? Quem compra um produto de alto padrão, que é um produto que tem um ticket alto, é uma compra que é muito baseada no impulso, né? Então você cria aquela atmosfera. Tem algumas lojas que trabalham com uma coisa muito acentuada, que nem essa referência, que eu acho que deve estar escuro aí para verem, porque o processo de compra funciona muito em cima das emoções, muito em cima do impulso. Então você cria aquela atmosfera, né? E funciona dessa forma. Quando a gente chegar em loja de alta circulação, que são produtos mais populares, até elas retomam alguns elementos de lojas de alto padrão, né? Porque a classe B considera bom aquilo que a classe A diz que é bom. Então eles vão buscar muitos elementos no alto padrão, mas existem algumas diferenças. Uma da luz, então, por exemplo, vai buscar trabalhar com temperatura de cor baixa, porque isso remete a algo mais sofisticado. Porém, você não trabalha com um contraste tão acentuado assim, visto que o processo numa loja de giro, a pessoa compra aquele produto por uma necessidade, né? Então ela precisa, não é que ela passou ali, se encantou por um tênis e entrou, pode até ser, mas muitas das vezes ela precisa de um tênis, então ela vai até uma loja de tênis e escolher um tênis. Então a análise desse produto é feita de uma forma mais minuciosa, ela precisa um pouco mais de luz para tomar aquela ação de compra, e ela precisa ter certeza de que aquele produto, quando chegar na casa dela, é exatamente com aquelas cores, o acabamento, etc. Já um consumidor desse tipo de produto, se ele chegar na casa dele e achar que não era bem isso que eu queria, isso não vai ser, talvez ele nem vá buscar trocar e tal, porque é um processo diferente. Então aqui você pode talvez usar um pouco mais de luz colorida, um pouco mais de contraste, tá? E aí você tem N exemplos de soluções que a gente fala nos outros vídeos. Aqui é mais focado em iluminação comercial, tá? Mas é lógico, a gente sempre busca trabalhar com spots duplos, triplos,
tentar limpar forro, criar elementos, desníveis no forro, brincar com os materiais. Toma muito cuidado com o spot aqui na marcenaria, que você estoura muito. Às vezes é interessante você trabalhar com um sistema mais linear nas prateleiras, isso bem escondidinho, você trabalha com nível bem baixo, para não... Porque você tem que ter essa hierarquia, né? Você tem que ter aquilo que você quer destacar e aquilo que você quer que a pessoa ter um bolo de camiseta, ela precisa olhar aquilo, achar um tamanho, ter uma luz para conseguir enxergar aquilo, mas essa luz não pode destacar, não pode ser mais forte do que aquilo que você quer destacar, né? Peças decorativas. Você pode trabalhar com iluminação indireta e spots, iluminação incorporada em marcenaria. Vai depender muito do projeto, o que você quer imprimir com esse projeto. É uma coisa clarinha, branquinha, é uma coisa mais rústica, é uma coisa mais industrial. Então, né, não tem uma receita de bolo, mas tem algumas diquinhas de níveis de luminância, de partidos, né? Aqui, iluminação de nicho, eu tenho um vídeo que eu vou colocar aqui em cima, só de iluminação de nicho, prateleira, que eu acabei de gravar, que eu acho que vai ajudar bastante, e já mostra que está tudo errado, que você tem que iluminar da frente, jogando para lá. A luz é sempre a favor de quem está vendo, não a pino dentro. Não adianta iluminar dentro do vaso, tem que iluminar a frente do vaso. Agora nós vamos falar um pouquinho de loja de baixa circulação, mais popular. Então, como que se costuma trabalhar? Iluminação de luz geral, né, que a gente está vendo painéis. Então, antigamente a gente trabalhava com fluorescente compacta, podia ser uma eletrônica integrada ou uma com um reator remoto. E você criava uma luz geral sem vir com aquela luminária de escritório, né? Porque aquilo é um pouco grosseiro, um pouco grande, apesar de algumas lojas trabalharem, bem populares, trabalharem com esse sistema. Elas criam... Vou dar um exemplo aqui, não me levem a mal. As Casas Bahia, era 750 lux o nível de luminância, e vinha com uma luminária assim, de 2 tubulares de 1,20 m, e era isso. Mas já é uma coisa muito assim, anos 70 tal, que só tinha isso, então era usado em iluminação comercial, era um sistema barato, era um sistema econômico, mas já pra cá, né, foi fluorescente compacta, depois HQI, em vitrine, e hoje é painelzinho de LED. Hoje o que se faz isso é com pequeno painel de LED, pode ser quadrado, pode ser circular, coisa de 25 watts e tal. É legal? Não sei se é legal, mas funciona. Vai dar uma luz homogênea, uma luz geral de enchimento, não vai destacar nada, mas vai ser a solução mais em conta possível. Você vai distribuir aquilo de uma forma homogênea. É lógico que se é uma lojinha pequena, ainda dá certo. Se for uma loja grande, vai ficar horrível, porque vai ficar aquele forro lotado são peças pequenas, vai ficar muito carregado. Contudo, você pode mesclar, você pode trabalhar com um pouco de spotlight, um pouco de luz geral. Aqui já é um projeto melhor, então você tem alguns sistemas que são de luz geral mais compactos, mas que a ótica é uma luz difusa, aberta, né? Então, quando você fala de uma loja um pouco maior, que você tem um fluxo de pessoas maiores, por segurança, você precisa também trabalhar com esse nível, que é mais ou menos o que a gente vai estar falando aqui. Então, uma loja de alta circulação, as lojas grandes de varejo, a gente fala em pelo menos uns 500 de média e 1.500 no produto. Você não consegue aquele destaque tão acentuado, porque já vem com uma base elevada. Mas é possível destacar, sim, né? Procurar criar algum desenho no forro para a gente limpar esse forro, criar nichos, você precisa de quantidade de peças, mas cria às vezes um desnível com uma própria lâmina de drywall. Você não precisa nem fazer o nicho, é só fazer o recorte e colocar uma lâmina em cima. Você já cria aqueles nichos lineares. Perfil de LED da Ilunato, que é fabricante líder em perfil de LED, você pode vir fazer algum sistema com iluminação linear difusa, líder na internet, tá? Eu acho que dá para buscar algumas soluções para limpar um pouco mais esse forro, trabalhar mais destaques, né? Por exemplo, uma solução com um spot triplo, um spot quádruplo, e trabalhando, você vai limpando esse forro. Tem soluções mais simples, né? Que é quase um outlet, que você pega um galpão e aí faz uma luz geral, mas dá para fazer uma coisa bacana também, vir com trilhos. Hoje a gente tem preço nesses equipamentos e tal.
Então, essas são algumas opções para a loja. Lógico, cada projeto dá para pensar muitas ideias. Falar um pouquinho de caixa. O que acontece no caixa? O caixa, ele tem é difícil a iluminação de caixa, porque pensa uma coisa. Você está inserido no meio da loja, só que aquilo é um plano de trabalho. Plano de trabalho, a gente tem que ter um cuidado muito grande, a gente tem que pensar que vai ter uma pessoa ou várias pessoas trabalhando lá o dia inteiro. Tem que ter a cuidado visual, vão mexer com dinheiro, vão mexer com papéis. Então é quase um escritório, um nível de iluminância de escritório, 500 lux no plano de trabalho. Homogeneidade, grau de ofuscamento, você tem todas essas normas para cumprir. Aí se você faz tudo bonitinho, o que vai acontecer? Vai virar, o caixa vai chamar muito mais atenção do que toda a loja, principalmente quando você fala de uma loja com baixo nível de luminância, com contraste super acentuado. Você enfia um caixa ali no canto, ali no meio, põe 500 lux no caixa, você vai chamar atenção para o caixa, que é a última coisa que você quer chamar atenção. Então essa é um problema que quase não tem solução. Tem alguns caminhos que a gente pode tentar fazer para minimizar. Um deles é buscar alocar, né, no mesmo sistema da loja, com os spots, você vai fazer um sistema com spots específicos aqui para garantir esses 500 lux, pelo menos no plano de trabalho daquele caixa, tá? Você não precisa fazer a geral com 500, mas garantir pelo menos 500 naquele plano. Ou vir com algum pendente linear, localizado. Tem que ter tem que se pensar que aqui você tem que garantir pelo menos isso. Né? Então, sempre trabalhar com uma iluminação suplementar ou uma iluminação diferenciada do restante. Agora nós vamos para a parte mais legal, que eu adoro de verdade, foi meu trabalho de... E eu sou velho, né? TCC, não existe mais, é TFG. Foi estudo de iluminação de vitrine. Porque o que eu entendo na vitrine? Quando você fala de iluminação arquitetural, ela é densa, você tem normas, você tem pessoas, você tem conforto visual, você tem um monte de coisas para cumprir. Quando você fala de iluminação cênica, você pode sonhar mais, pode desenhar mais. E quando você fala de vitrine, é um prato cheio, porque você não tem que pensar em ofuscamento, você não tem que pensar em normas, você tem que pensar em luz, você tem que pensar em desenho de luz. Então, isso me fascina e eu acho que isso que é muito gostoso de vitrine. Então, a primeira regra que eu vou falar, imagina um texto na tua cabeça. Quem destaca tudo, não destaca nada. O que você pode pensar? Uma folha de Word com tudo escrito. Aí eu vou pegar uma caneta grifa-texto e vou começar a destacar. Destaco algumas palavras. Eu falo, não, acho que tudo é importante. Aí eu destaco a folha inteira com a grifa-texto. Eu destaquei alguma coisa? Nada. Exatamente a mesma coisa. As pessoas falam, não, mas eu quero spot para iluminar todos os produtos aqui. Eu quero destacar todos os produtos. Você pode gastar 100 mil reais de spot, você não vai destacar nada, porque existe uma questão de hierarquia. Você tem que entender o que é relevante e criar planos visuais. Então essa vitrine ela é visualizada a que distância? Ela é um shopping, as pessoas passam a 1 metro dessa vitrine. Não, ela está numa rua que as pessoas passam no carro. Não, ela está num shopping super amplo, que você tem uma visão lá de baixo, de outros pisos. Então a gente tem que entender esses planos. A pessoa consegue ter a visualização da vitrine inteira, a pessoa vai ter uma visualização de partes da vitrine, porque é uma vitrine muito grande. E aí, você vai eleger pontos de destaque. E eu não gosto de fazer isso, trazer a receita de bolo, mas eu penso, por plano visual, de 3 a 5 destaques no máximo. Mais do que isso, o teu olho, ele naturalmente, ele corre para os locais iluminados. Você identifica e faz uma análise. Isso é relevante para você ou não? Se aquilo for, você vai focar, você vai ter uma interpretação daquilo que você está vendo. Se você entender que você está pensando em outra coisa, você vai para outro lugar. Porém, esses segundinhos podem gerar uma venda. Porque se você impactar a pessoa que está com desejo daquilo, aquela luz daquela vitrine, que é um ponto caríssimo, e o lojista gasta uma fortuna para estar dentro do shopping, se você tem uma vitrine bem iluminada, você consegue aproveitar esse tráfego que está lá dentro. Então, é fundamental, é inteligente você ter uma elaboração de vitrine. Existe a grande dificuldade que a gente tem, eu entendo que as lojas têm milhões de custos, que é muito difícil você ter uma... As grandes lojas, elas conseguem fazer um projeto de visual merchandising que tem projeto luminotécnico então você especifica
o manequim, a roupa, o posicionamento do manequim, tem um trilho, e aí você numera os spots, numera o ângulo, porque é matemática, é um ângulo assim, é um pan, um tilt, você especifica o ângulo de abertura da lâmpada e sabe o que vai acontecer ali dentro. Mas muitas das vezes a gente tenta assim, quando faz uma loja, inaugura, você vai lá, faz a afinação da vitrine, a vitrine ficou linda. Você fala pro gerente, quando você mudar, olha o manequim e direciona a luz do manequim. Você não precisa nem ensinar tudo que eu vou falar aqui, só falar isso. Só coloca a luz no manequim, não coloca a luz no chão, não coloca a luz no fundo, coloca a luz no manequim. Quando você tira o manequim, mudou tudo. Quando você muda aquelas roupas, é muito fácil daquilo sair do lugar, porque aquilo está afinadinho. Mas o gerente tem... Não é nem culpa do gerente, não é nem preparo, porque são muitas funções ali, né? Ele tem que bater meta, tem que contratar pessoas, tem que fazer um monte de coisa. E às vezes ele não tem tempo de cuidar da afinação da luz, o que é uma pena, porque isso poderia se pensar um processo para se manter isso. E aí nós vamos falar um pouquinho de vitrine, que eu acho que isso aí nem está tão boa, porque está contra a luz, a gente sempre coloca a luz a favor. E falar um pouco de... Gente, na iluminação do broadcast de estúdio, a gente geralmente tem uma luz mais suave de um lado e uma luz mais dura do outro. Se você tem alguma dúvida, olha lá no primeiro conceito que eu falo bastante o que é uma luz dura, o que é uma luz soft, uma luz suave. E quando você tem essa diferença entre essas duas fontes luminosas, diferenças de intensidade, você tem perspectiva. Se você colocar duas luzes exatamente iguais, você chapa, né? Então, eu gosto de fazer um facho cruzado. Por exemplo, com uma par, que tem uma lente mais rugosa, você tem um facho mais aberto, dá um banho nesse manequim. E uma R, uma lente mais fechada. E aqui tudo bem, não tem um detalhe, mas imagine que se ela tivesse uma bolsa com brilho, um broche, uma estampa, alguma coisa, você vem com essa luz mais fechada, então você já iluminou o manequim inteiro. Você vem com uma luz focalizada de facho concentrado para pontuar aquilo lá. Então acho que isso são nuances que a gente vai buscando. Então aqui está incrível essa sombra, mas eu acredito que seja uma impressão. Você pode até ter sombras bonitas, por exemplo, quando você tem uma folhagem, que você pode jogar para projetar uma sombra no fundo. Não precisa necessariamente matar a sombra. A sombra pode ser bonita, a sombra faz parte da história, mas ela tem que ter uma composição naquele todo. Muitas das vezes você põe um monte de coisa, fica um monte de sombra ali interferindo em tudo. Então tente matar, se eu já projetar aqui, você matar essa sombra no chão, que o chão tem muito menos visualização do que o fundo. Você também pode colocar um backlight que usaria em broadcast, que é justamente para matar a sombra do fundo. Então pode vir de cima, ou pode ser um uplight para fazer o backlight. Nossa, é tudo em inglês, né? Uma luz de baixo para cima para matar um pouco para disfarçar essa sombra do fundo. É uma linha complicada, porque quando você joga luz no fundo e joga luz no produto, é luz em cima de luz. Então eu gosto de fundo escuro e luz no produto para você fazer esse produto pular. Mas você tem caminhos assim, por exemplo, olha a joia. Joia é uma coisa brilhante que você coloca num veludo preto. Por quê? O veludo é fosco, a joia é brilhante. Então, além da questão das cores, você está brincando com texturas, né? Coisas que são mais brilhantes e coisas foscas. Isso gera contraste. Você pode também fazer contraste através de cores. Buscar coisas, não só de claro e escuro. A gente tem que pensar em percepção visual, não só em iluminação. A gente está projetando uma percepção visual, né? E tomar um pouco de cuidado com... Assim, eu não quero criar regras, tá? Tudo pode ser usado, mas eu não gosto muito de painéis de LED, coisas... Porque eu acho que são muito grosseiras, dão um cara de show. Você com próprios fachos luminosos, com controle bem feito de ângulos abertos, fechados, luz dura, você pode fazer uma luz muito bonita, sem precisar de recursos, né, que tem muito essa tendência de usar painéis de LED, fazer fundo da vitrine com um painel de LED.
eu acho que é um recurso muito, pode até ser, se você falar, Beto, eu vou pôr o painel, mas eu vou deixar esse painel desligado, assim, totalmente preto, e alguns elementozinhos vão dar um brilho, uma coisa mais suave, pode até ficar interessante. Por isso é muito difícil falar assim, não faça isso. É só ideias de que a gente está falando de um processo criativo, é muito complexo, né? Então, vamos voltar para cá, vitrines. Eu gosto também dessa história de um fundo na vitrine. Porque tem muita gente que fala, eu não quero pôr, eu quero que as pessoas de fora vejam a loja inteira para a gente vender tudo, não só o que está na vitrine. Beleza. Só que quando você deixa a vitrine vazada, você não consegue esse contraste que eu estou falando, que é uma superfície lisa e um produto aqui. Aquele produto vem. Você põe esse produto com fundo de loja, com gente, com luz, com tudo, você não tem essa percepção. Você pode buscar aumentar essa entrada, ter alguma coisa mais leve, que você dê para visualizar por baixo, tem uma transparência, tem uma veneziana, tem uma cortina, tem uma história, uma planta, uma coisa, você consiga ter essa percepção da loja, mas que você crie uma percepção de uma coisa mais neutra. Hoje a tendência, na verdade, não é nem mais fazer vitrine, hoje é às vezes fazer ilhas, para a pessoa não ter essa relação de entrar na loja, né? Que aquilo tem aquela história de vez de vendedor, então as pessoas acabam se inibindo a cruzar uma entrada, tem alarme, tem um monte de coisa. Então hoje as lojas estão mais abertas, você não tem essa mistura do que é vitrine, do que é loja e tal, você tem uma coisa mais aberta, mas ainda se faz vitrine, então uma história aí. Outra coisa é o vidro da vitrine. É muito delicado isso, porque o vidro dá reflexo, tá? Então, sempre o lado que estiver mais claro, e você estiver no lado mais claro, se você olhar para o vidro e aqui dentro está mais escuro, você do lado mais claro vai perceber um reflexo. Ponto. Mall, que é o corredor do shopping, são 300 lux. Não vai... É fácil. Qualquer vitrine, aí você vai no destaque, eu coloco 5 mil sem problema nenhum. É vitrine. É para chamar atenção, é para vender, né? Então você não vai ter esse problema do reflexo no vidro. Porém, existem coisas absurdas. Eu lembro de uma vez numa loja que era do outro lado do corredor do shopping, não era um corredor tão largo, e não cabe falar o nome da loja para não dar problema, mas era uma HQ, uma luminária circular com uma lâmpada de quartzo, de vapor de quartzo, de multivapores metálicos com bulbo de quartzo, uma lâmpada de descarga de altíssimo fluxo luminoso. A vitrine era uma praia só a pino, não tinha destaque nenhum, era uma luz que jogava para todo lado. E a loja que eu estava fazendo, que era do outro lado do corredor, você via nitidamente o reflexo daquelas luminárias da outra loja. Como que você resolve isso? Colocando mais luz dentro da tua vitrine, o que é uma discrepância. Então, eu acho que a gente tem que ter um projeto respeitoso com a vitrine da frente e tem que prever o que você vai competir. Lógico, você está falando de uma vitrine na rua, você vai competir com o sol. Então eu posso te garantir que você já perdeu. Você não vai conseguir com a iluminação artificial fazer algo mais forte do que o sol, até seria um absurdo fazer isso. Então vai ter reflexo. Você tem que buscar tirar esse reflexo do vidro de formas mais inteligentes, que não seja pela iluminação, seja pela própria arquitetura, como um anteparo. Aqui é noite, tá? Mas aqui é dia. Uma marquise, por exemplo, um brise para dar uma quebrada. Outra coisa, você fazer um vidro que não seja perpendicular a quem está olhando. Esse vidro pode ser assim, esse vidro pode ser assado. Isso aí já quebrou o reflexo do sol, porque da forma que as pessoas olham para uma vitrine, você vai jogar esse reflexo ou para cima ou para baixo. Então tudo isso ajuda muito. Agora um detalhe em vitrine de rua. Você precisa criar duas cenas. Você precisa criar uma cena para a noite, porque para você conseguir quebrar, você não vai tirar o reflexo do sol da tua vitrine, tá? Mas você precisa deixar claro que tua loja está aberta, que a pessoa vai enxergar o que está dentro daquela vitrine e você vai pôr luz mesmo. Pôr muita luz. Loja de rua.
Muito bem, vem à noite. À noite você precisa baixar o nível dessa vitrine. Você precisa ter 2 cenas na vitrine, senão vai ficar grosseiro, vai ficar iluminado demais. Vai destoar da noite. Então parece um absurdo você ter que apagar a luz, diminuir a luz da vitrine à noite, que é quando você não tem luz. Mas a lógica é essa mesmo. E aqui a gente tem um pouquinho mais de vitrine de rua. Vamos falar de provador, que é uma coisa importantíssima. A gente nossa, eu já apanhei demais. Provador, a lógica é a seguinte: você tem que fazer escuro. Tem que fazer escuro porque as pessoas precisam, precisa ser luz suave, luz soft. Como é que eu vou falar delicadamente o que eu preciso falar? As pessoas, quando estão num processo de experimentar uma roupa, elas querem se ver bem no espelho, tá? Então elas querem falar, poxa, ficou legal. Se você faz uma luz que não é tão clara, uma luz que não marca tanto, vamos imaginar o contrário, tá? Vou pôr um spotzinho lá, pôr uma dicroiquinha, deixar 500 lux, a pessoa vai ver uma cor, vai ver tudo ótimo. Ela vai ver ruga nela, ela pode achar que tá gorda, qualquer coisa nesse sentido. Então, você não pode, e isso vai impactar na venda. Então, é importante que o provador tenha um nível de luminância baixo, luz difusa, pode ser o chassi de espelho iluminado. Se você quiser fazer um painelzinho com LED, por causa de custo, qualquer coisa assim, coloca um tipo de 6 watts, né? E tem que calcular o tamanhozinho do provador. Se quer trabalhar com spotzinho a todo custo, coloca junto, né? Não no centro, assim, juntinho à parede, do lado dos espelhos, com um filtrinho difusor. Procure soluções para não ficar luz dura, porque é muito delicado esse processo que a pessoa está experimentando a roupa, e a gente tem que ter esses cuidados. E aí você tem N saídas que a gente mostra aí, mas é o chassi do espelho iluminado que dá muito certo, que perde bastante do fluxo, então fica fraquinho, fica rebatido, fica suave. Mas aí depende, você quer brincar com alguma coisa decorativa, né? Com algum estilo que você possa fazer. E estoque, super fácil, porém nem tão fácil. Você está falando de um pé direito baixo, né? Porque geralmente é um mezanino, alguma coisa. Você então não consegue abrir muito, a distância até o chão é pequena. O que é mais barato? Você trabalhar com uma luminária, que antigamente seria uma calha de tubular dupla, e hoje a gente fala de luminárias de LED de 36 watts, que vão dar 3.500 lumens, alguma coisa assim, que é equivalente a 2 lâmpadas. Só que quando você coloca 2 lâmpadas, você tem uma luz boa ali embaixo, mas para um estoquezinho baixo, você tem que trabalhar com um sistema que seria equivalente a uma lâmpada, 1.500 lumens, alguma coisa assim, e várias, uma coladinha na outra. Porque aí você consegue distribuir essa luz, né? Por uma questão de homogeneidade. Não adianta trabalhar com uma luminária forte aqui, porque você não tem altura. E você precisa ter um nível de luminância legal. Põe pelo menos uns 300 lux. Porque aquilo lá é cheio de etiquetinha, de código. Você precisa procurar ali naquelas pilhas de roupa, achar um produto na cor, no tamanho e tal. E precisa de luz, né? Então você tem que ter uma luz legal no sentido dos corredorzinhos. É que aqui a gente tá vendo um estoque, tem um monte de corredorzinho. Então a luminária está neste sentido. Se você trabalhar com um sistema de baixo fluxo, faça uma linhazinha contínua para dar o banho de luz nesses corredorzinhos. Coisa não vai ser embutido, coisa bem chatinha, coisa de LED já slim, porque é muito fácil de bater coisa, escada, caixa, quanto menos você tiver de altura, melhor. Espero poder ter dado dicas. Lembrando que www.ilunato.com.br você acha uma linha completa para sua loja. Tem o boot, que é um spot para vitrine, que é incrível, de trilho, 30 watts, 3.000 lumens, um sucesso. Tem o Padella, que é lá do começo, se você quiser um painelzinho de alto fluxo, bonitinho, para um pé direito duplo. Tem uma linha completa, 2 anos de garantia, frete grátis para o Brasil todo, o atendimento mais que especial. E é claro, a Ilunato é exigente como você. Então vem para a Ilunato, deixa um joinha, aqui ó, clica nessa lâmpadazinha, deixa o joinha, clica o sininho para receber a aula da semana que vem, senão não vai receber a aula da semana que vem, e a aula da semana que vem é fantástica. Nós vamos falar de restaurante. Se você está fazendo restaurante, tem projeto de restaurante, tem que assistir a aula de semana que vem, que é quarentena, é aula rápida. Olha, já deu 29 minutos, isso porque é aula rápida. Mas era para ser 10 minutos. Então, deixa uma perguntinha, deixa um comentário, porque isso me ajuda muito aqui no YouTube. Se tiver dúvida, deixe mais ainda, que é um prazer responder. E estamos juntos.
Muito obrigado, até a próxima aula. Tchau, tchau.